Galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é pra falar de uma graphic novel que eu tava com muita vontade de ler e ela foi lançada recentemente, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Foi lançada pela Galera Record e eu tava muito feliz e muito animada pra comprar isso aqui e ler, tipo, vorazmente. Aí eu aproveitei uma promoção antecipada da Black Friday que a Amazon tava fazendo. E esse livro tava caríssimo, gente. Ele tava em torno de uns R$ 70 na semana do lançamento e eu paguei 20. Foi perfeito. E aí eu achei que tudo estava confabulando para ser um momento feliz da minha vida. E não foi. Assim, o quadrinho é muito legal, mas já a apresentação dele já me deixou um pouco preocupada. Porque a neta dele é que faz o prefácio, que é a Elizabeth Ramos. E nesse momento aqui em que ela vai apresentar o quadrinho, ela já diz que não é nenhuma questão de gostar ou não gostar dessa adaptação que fizeram da obra do avô dela, né, do Graciliano. Mas é uma questão de que toda adaptação é uma reinterpretação, é uma criação e que a gente não tem que ficar metendo bedelho nisso, né? Então, na hora que ela fala isso, já significa, então eu não amei, eu não gostei, que se eu tivesse amado e gostado eu teria dito. Então eu já fui ler com um pouco de medo, assim. E aí, gente, não tenho o que falar dos desenhos, eles são perfeitos, assim. Todo o livro é feito nesses tons é um marrom, em certos momentos ele é mais vermelhinho, mais azulzinho, bastante preto, bastante escuro, e é um aquarelado, assim, bem legal, e que tem muito a ver com a história. Então, como o nosso livro chama-se Vidas Secas, né? E o livro original do Graciliano, né, mesmo título, é um livro que não vai tratar apenas de uma história que se passa no sertão brasileiro, mas é uma história que vai tratar de secura, no sentido de frieza, no sentido de nos mantermos distantes sentimentalmente da situação, muito forte em diversos aspectos. Então, primeiro, o ambiente é seco. A narrativa do Graciliano nesse livro aqui é excepcionalmente, assim, fria e rápida e ela é crua, sabe? A ligação entre as personagens é bastante seca, não há sentimento, né, a não ser em um caso, mas é um romance que tem essa questão da seca muito forte, não só no ambiente. Então não é à toa que os nossos quadrinhos são bastante vazios, né? Eles não têm aqueles quadrinhos carregados de imagens, né? Eles são bastante simplórios, assim, e tem tudo a ver com a temática do livro. Então acho que vocês conhecem esse livro, tá no vestibular, tá na lista, tava na lista da FUVEST da Unicamp, agora é só da FUVEST, né? A Unicamp tirou o Graciliano, e ele vai contar a história de uma família, uma história cíclica que começa e termina exatamente no mesmo ponto. A gente tem um capítulo chamado Mudança, em que a família está saindo de uma região seca e andando por um rio que secou, né, pelo leito de um rio, para tentar chegar num local onde eles possam prosperar e começar de novo. E o final do livro, o capítulo chama-se Fuga. Eles estão justamente no momento anterior ao começo. Uma nova seca chega e eles têm que fazer uma grande mudança, tá? O livro vai contar esse interim, esse meio, né, entre a fuga de uma seca e a preparação para fugir de novo. Então, não temos uma marcação temporal, o que é uma coisa muito legal desse livro. É sensacional, porque vida no sertão nordestino, não importa em que década, em que século isso se passou, isso continua assim, né? É uma crítica persistente, é uma crítica duradoura. Quem vive lá continua sendo abandonado pelo Estado, pela sociedade, pelo capitalismo no geral, eles são menosprezados. Então não tem marcação temporal, porque não importa se o Graciliano estava se referindo a 38, quando ele lançou isso aqui, ou a décadas anteriores, ou a hoje, 2015. A situação é calamitosa, obviamente com algumas pequenas diferenças depois, né, de um andar da carruagem por alguns anos, mas a situação é a mesma. E também não temos uma marcação espacial, como o sertão brasileiro, apesar dele tomar vários estados do Brasil, dane-se o estado, dane-se a cidade, o sertão nordestino funciona desta maneira. E é por isso que a gente vê a importância do meio ambiente. Ele determina, ele justifica, ele influencia os personagens de uma certa maneira que é importantíssima. Não é à toa que o nosso ambiente já está no título, né? É um ambiente seco, é a nossa caatinga, é a falta de chuva, né?
nossos problemas no Nordeste brasileiro. Bom, eu achei legal o livro na tentativa de manter a fidelidade à obra. Então ele tem a mesma estrutura de capítulos, na mesma ordem, não pula a história, mas, né, mas falta muita coisa. A grande graça do Vidas Secas, do Graciliano, é de que as personagens são mudas. Elas não conversam uma com as outras, não porque elas não têm a capacidade da fala, mas porque elas não têm a capacidade intelectual e cultural para se comunicar. Elas não têm comunicação. A fala delas é seca. Então eles se comunicam por gestos, resmungos e onomatopeias, e é bizarra, assim, né, a situação. Como é que você cria filhos, como é que você vive com o seu marido, com a sua mulher, se você não consegue se comunicar com eles, né? Que mundo é esse que você bota crianças no mundo, sendo que você não vai conseguir ensiná-las e falar com elas? Você tá perpetuando a tragédia, né? Bom, e aí se a gente não tem falas, como o Graciliano conseguiu se virar aqui? Ele criou o discurso indireto e livre, né? Não criou, ele utilizou o discurso. O indireto e livre é quando a gente, em certos momentos da narrativa, você não sabe quem tá falando, gente. Se é um narrador em terceira pessoa, ou se ele abriu o espaço pra personagem começar a falar no meio da fala dele. Você não sabe. Será que é o Fabiano? Será que é o narrador? Será que é o Fabiano? Será que é o narrador? Não sei. É sensacional, sabe? O Saramago vai aprofundar isso, mas por conta de uma estrutura estética, né? Mas a Clarice faz isso o tempo todo. O Graciliano usa bastante, né? É muito bacana isso no livro, mas na hora de você passar para quadrinho, o quadrinho tem uma estrutura que não dá para fazer isso, né? Porque o quadrinho tem um momento da narrativa e tem fala. Então, quando você sabe que tá aqui, você sabe que isso aqui é narrativo. Quando você sabe que tem a flechinha, quer dizer que a personagem está falando. E se ela estivesse pensando, teria bolinhas ou nuvenzinhas. Ela tem uma estrutura de desenho que não tem como você criar discurso indireto e livre. Você sabe se é narrador ou se é personagem, porque tem uma setinha. Então você perdeu a principal estratégia do livro. Tipo, foi pro lixo. Acabou. Ele tenta. Não dá, tá? Não gostei, ficou realmente ruim. O final me incomodou pra chuchu, porque a interpretação que os quadrinistas aqui fizeram foi de que a família iria prosperar. E na minha humilde opinião, acho que eles não leram o livro direito. Porque, gente, essa família não tem pra onde prosperar, eles não têm como melhorar, não tem como família de Fabiano sair do sertão nordestino e vir pra São Paulo. E vir para o Rio de Janeiro, vir aqui para o sul, para uma cidade. Eles não conseguiriam, esses filhos não conseguiriam ir para a escola, Fabiano não conseguiria um emprego, sem a Vitória não conseguiria se comunicar com ninguém. Eles são bichos do sertão. É isso que é retratado no livro inteiro. Esses seres humanos são animais, eles não são seres humanos. Não tem como eles se civilizarem e irem felizes para o sul. Mentira, tá? O final não é bom. Eles, acho que, não sei... Na minha opinião, eles não entenderam o livro. Ou quiseram torná-lo mais feliz. Mas daí não tem porquê você fazer um troço tão assustador aqui no meio, né? Sei lá. Não gostei. O que eu achei muito legal, teve uma coisa que eu achei bacana, é que vocês sabem que os filhos de Fabiana e sim a Vitória, né? Eles não têm nomes. É o menino mais velho e o menino mais novo. São as duas crias deles, né? E eles não têm nome e aqui eles não têm rosto. Então eu achei legal que as personagens, elas têm rosto, olhos em alguns momentos, que são os capítulos destinados a eles, né? Mas nos outros, não. Então eu achei bacana, que foi uma adaptação que eles conseguiram fazer super bem. Mas o grande problema, que não dá pra sobreviver a isso, que foi aonde me deu vontade de arremessar isso aqui pela janela. Ele é lindo, mas é imprestável pra quem tá estudando pro vestibular, tá? E pra quem acha que ler isso aqui significa ler o Vidas Secas, pelo amor de Deus, não, tá? Isso aqui não vai te ajudar. Que é que enquanto os seres humanos são animalizados, porque eles não têm características humanas psicologicamente, sentimentalmente falando, em grande parte do livro, porque o meio ambiente e a sociedade faz deles assim, a única personagem que é ser humano, que sente, que ama, que sofre, que tem sonhos com o céu, é a baleia, que é a cachorra. E, gente, a baleia é tipo tudo de bom. Ela protege as crianças, ela é amiga da Sinha Vitória, ela sai pra caçar com o Fabiano como sua companheira. Ela
se preocupa com a alimentação deles, se preocupa com as cobras para os meninos não serem picados. Quando a baleia, infelizmente, todo mundo sabe disso, não é um spoiler, a cena em que a baleia morre é uma das cenas mais tristes da história. A baleia sente. Ela se questiona do porquê o Fabiano está fazendo aquilo com ela, já que ela foi uma amiga tão fiel. E ela sonha com o céu, gente. Ela alucina com o paraíso, enquanto a família vive no inferno. A baleia é o que liga, é a união dessa galera. Baleia é só um cachorro aqui. Ela não tem importância. Ela não tem significado. Ela não é nada. E ela morre e você não sente nada. É vazio. Vazio. Não gostei. Mesmo. Os desenhos são lindos. De tentar fazer Graciliano aqui já me deixou feliz. Mas esse aqui não aconselho, tá? Pra conhecer Graciliano, não venha pra cá. Sei lá. Leia Graciliano. Que esse cara é, tipo, tudo de bom nessa vida, tá? O Vidas Secas é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eles estão entre os top 5 que eu amo muito. Adoro os outros dele. E eu tenho outros aqui pra ler, mas eu fico namorando porque acabou, né? Morreu, não tem mais. Então eu vou deixando eles pra depois, pra sempre ter Graciliano pra ler. Eu gosto muito dele. Também tudo, né, estrupiado meu livro, já de tanto que eu manuseei. E é isso, gente. A graphic novel foi uma tentativa digna, mas não é muito legal, na minha humilde opinião. Se você leu, venha me contar se você gostou, pra me ajudar a gostar mais, por favor. Tá bom? E é isso. Beijo!